I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? E seja bem-vindo a esse vídeo, mano. Você que veio aqui buscar evolução dentro do Free Fire. Hoje eu vou te passar 4 dicas aí cruciais, não só para você que quer evoluir no jogo, mas também para você que quer aí tá evoluindo no competitivo do Free Fire e tá meio perdido, ou então voltou agora e não tá sabendo o que fazer direito, porque algumas coisas mudaram no jogo e você ainda tá meio perdido e não tá conseguindo acompanhar o ritmo. Então vamos lá, hoje eu vou te passar 4 dicas, se liga só nessas 4 dicas aqui que tá muito top, tá bom, velho? Então hoje eu vou te passar 4 dicas aí cruciais pra você tá crescendo dentro do Free Fire. E a última dica aí que eu vou passar pra você vai ser meio que a base de todas essas dicas. Se você usar ela e colocar todas as outras 3 em prática, com certeza você vai estar crescendo e muito dentro do Free Fire. Então vamos lá para a primeira dica aqui, rapaziada, que é nada mais nada menos do que você pensar antes de fazer uma jogada, velho. Como você sabe, o jogador de futebol ali, o jogador de xadrez e outros esportes aí da vida, a gente sabe que todo mundo pensa antes de fazer alguma coisa. Você já viu algum jogador de xadrez fazer a jogada e depois pensar no que fazer na próxima? Não, né, mano? Ele sempre vai pensar antes de executar aquela jogada e ainda assim vai estar dando passos já para a próxima jogada que ele tem em mente. Assim também acontece com o jogador de futebol. Ele não vai simplesmente tocar ali sem ver, apenas em algum momento ele desespero, mas na maioria das vezes ele vai estar pensando ali em como o time dele tá se movimentando. Vai ter alguém pedindo a bola e ele vai estar tocando ali certinho para aquela pessoa, tá ligado? Ou seja, sempre vai ter pelo menos um plano, mesmo que ele fale, sempre vai ter um plano arquitetado na mente antes de você executar uma ação, seja em qualquer esporte, seja em qualquer jogo. Então vamos lá, gente, vou dar aqui para vocês alguns exemplos durante as partidas aí que eu faço, tá bom? Que eu penso ali antes de executar a ação no Free Fire. Vamos lá. Vamos então aqui começar aqui pelo método mais fácil, velho. Eu já vi que tinha 2 pessoas aqui trocando bala, já cheguei por trás das costas do maluco sem problema nenhum, mano. E aqui eu continuei pra cima porque eu sei que o cara ia vir lá de baixo se ele viesse rushar em mim e eu estaria em total vantagem, mano. Por isso eu continuei aqui e mantive. Uma dica importante aí é sempre trocar sobre vantagem sobre seu inimigo, tá bom, rapaziada? Vantagens que eu falo é vantagem de morro, vantagem de gelo. Se você vê que seu inimigo parou de avançar gelo, vai pra cima dele ali com gelo. A vantagem de morro ali, mano, te agrega muito no jogo, tá bom, rapaziada? Porque é mais fácil de dar capa. Agora repara, mano, que o conhecimento de jogo aqui também é muito importante. Eu vou enfrentar um duo aqui, ó. Ó, tô aqui abaixado, pá, agora ele começou a me atirar. Se liga, eu abaixo aqui, eu sei que eu saio do pixel dele. Daqui até ele mirar pra precisa e mira ali, demora muito. E depois eu só avanço, ó, espero ele alinhar. E ele atira primeiro, e quando ele atira primeiro, ele perde precisão da arma. E se ele errou o cap em mim, eu com certeza já vou virar dando vários capão nele, como vocês viram. O duo dele continua vindo atrás de mim, ó, mas se liga que meu HP tá com muita recuperação ali por causa das minhas habilidades que eu estou usando. Eu já até soltei um vídeo sobre essas habilidades, tá bom, gente? Mas agora não é hora de falar. Eu já rilei meu HP e se liga que o duo dele tá rushando ali, inconsequentemente, ó. Eu vi que ele strafar ali, eu já dropei o gelo na cara dele pra ele sair do strafe, ó, e vim pra cima, puxei o aberto, abaixei porque dá mais precisão na arma, e aqui foi por sorte mesmo, ele errou o cap e eu continuei destruindo ele ali, mano. Vocês viram aí que conhecimento de jogo também é muito importante, ou seja, estuda bem o local que você vai cair. Eu indico você cair bastante, ó, outro cara aqui, ó, se liga, aqui tava fácil porque tinha acabado de voltar lá de cima, que ele tinha morrido. Estuda bem o local que você sempre vai cair, porque isso vai te garantir muita e muita kill, justamente por conhecer pixels, movimentações que você pode fazer ali e coisas avançadas desse tipo que vai te dar o que? Vantagem sobre seus inimigos, mano. Por isso é muito importante você tá jogando aí assim, cal, fixo ali com seu squad, pra justamente você treinar essa rotação nos mapas, tá bom, gente? Outra coisa aí, mano, que é muito importante na sua gameplay, pode-se dizer que é um pilar na sua gameplay, é justamente strafar, velho. Porque quando você tá strafando ali, seu inimigo tá no aberto, ou ele tá no strafe de igual, ganha aquele que for mais rápido. Mas se seu inimigo tá no aberto, é aquela coisa que eu te falei, mano, é você na vantagem novamente. E se você, mano, confia muito no seu capa ali e gosta de rushar aberto, te indico aí, mano, a você sempre ter pelo menos 2 gelos na mão quando você for puxar aberto. Porque um gelo é pra você justamente se proteger caso não dê certo, e o outro gelo é caso o inimigo seu quebre aquele gelo que você protegeu, e o outro gelo você vai usar para fugir, velho, exatamente, para tentar pegar um cover fixo, mano. O que é um cover fixo? Aquele cover tipo uma árvore, uma casa, algo que não se destrói com tiro, tá ligado? Vamos lá então, rapaziada, recapitular aqui a primeira dica para vocês. A primeira coisa aí, vantagem de morro, rapaziada. A segunda coisa, conhecimento do local. E a terceira coisa, strafe, mano. Sempre tem essas coisas aí na sua gameplay e com certeza você vai evoluir bastante, claro, sem faltar aquele gelinho na mão, né, velho, para quando você puxar o aberto e confiar naquele capa insano. Vamos lá então aqui, rapaziada, para a segunda dica, mano. Com certeza você de casa
já enfrentou aquele player lá que ele faz 1 milhão de movimentos em 2 segundos. Não tô falando do instant player não, rapaziada, eu tô falando daquele jogador que tem muita variação de gameplay na hora da trocação ali, mano, que você nunca sabe qual vai ser o próximo movimento dele, certo? Com certeza você já enfrentou esse inimigo, eu já enfrentei várias vezes e é bem chato, não é que é chato, é porque é um bagulho muito complexo de se lidar. Justamente por causa esses players têm mais experiência no jogo, sabe como confundir a mente do adversário, e é justamente isso que você tem que fazer, mano. Jogar dessa maneira, velho. Eu vi, aprendi e hoje tô passando pra vocês. Muitos pro players aí usam, rapaziada, tem agora gameplay, eu vou deixar algumas aí passando no fundo pra vocês, onde, mano, eu simplesmente faço uma jogada e mudo completamente a maneira de jogar de uma hora pra outra, e o inimigo continua perdidaço na gameplay, velho. Isso deixa o inimigo muito atrás de você e você bem à frente e mais uma vez ali sobre vantagem dele, velho. Seja basicamente aqui, rapaziada, varie sua gameplay durante uma trocação. Eu não tô falando que você vai variar de trocação para trocação, e sim em trocações diferentes você vai usar diferentes tipos de gameplays, velho. Você pode repetir a mesma forma em mais de um jogador, porque um jogador não é o mesmo jogador, ou seja, ele nunca vai saber a maneira que você estava jogando contra o seu inimigo, e você sempre vai estar sob vantagem dele. Se liga só nessas gameplay que eu vou mostrar pra vocês agora. Se liga só como é que eu vou deixar esse cara aqui perdidaço, mano. Primeira coisa, mano, já vou dar umas balinhas aqui que não acerta um capa. Olha o erro dele, ele abriu muito do cover. Por que esse cara abriu desse jeito? Já deu um capinha nele ali. Ele tinha que ficar o quê? Strafando ali, mano, na segurança, ó. Deu um capinha nele. Fui pra cima, errei o capa. Quando eu acertar o capa, esse capa de 1004 meu, pega, tá bom? Aí ele defendeu, velho, ó. Então eu tentei por aqui, não vi ele dando a cara, então falei, mano, vou tentar surpreender ele. Já vim aqui por cima, ó. Se liga só como é que com esse mapa é importante. Já vim aqui por cima, onde é que ele tá ali, ó. Ó, ele ia começar a rilar o kit. Eu cheguei do nada, velho. E mais uma vez ele errou, porque ele abriu o cover demais, tomando ali o capa e se ferrando, velho. Justamente por causa que ele não usou o strafe. Por isso que jogadores aí de Free Fire tem que conhecer o mapa, usar strafe e aproveitar as vantagens sobre os jogadores. Vamos lá, gente, para mais um exemplo aqui. Como vocês viram aí no último exemplo, eu mudei totalmente a minha forma de jogar. O cara nunca esperava, mano, que eu ia sair daquele celeiro daquela maneira ali do nada com a 12 amassando ele. E agora, rapaziada, presta atenção aqui, ó, mano, que esse cara tá na minha frente, deu umas balhas nele e já vou com, ó, jogando granada dele para tentar fazer alguma reação inesperada dele. Jogo gelo na cara dele para ele ficar sem visão de mim. Tento acertar ele ali, não consigo, vou na movimentação, ele joga gelo, então sai do gelo dele, tento coisar de novo, ele, mano, pelo que eu vi aqui, ele quer segurar os pontos dele, velho, já tô com 11 kills aqui, joguei o gelo na cara dele e ó, presta atenção, olha a rotação que eu vou fazer aqui, mano, ele não tem visão do que eu fiz ali, eu joguei o gelo e simplesmente ele ficou sem ver, por causa dos gelos também que estavam na frente dele, e se liga, ele ainda tá simplesmente tacando bomba lá no outro gelo, velho, e eu já tô aqui do lado dele, simplesmente pra amassar ele, de forma tranquila, simples e bem jogada, velho. Por isso que eu falo, modifica a sua gameplay, faça coisas inesperadas o tempo todo. Se eu fosse ali um player ali, iniciante, com certeza eu teria ficado naquele gelo ali, tentando procurar a maneira de rushar de bocão nele pra tentar matar ele. Mas, mano, isso é o que o iniciante faz, e você sabe que jogar contra players pros ali é muito chato por causa da movimentação dele, que ele sempre vai estar tentando te pegar de uma forma inesperada. Quando eu falo de players pro, eu não tô falando de insta players. Agora, gente, vamos aqui falar da terceira dica aí, que é muito top, é a falsa gameplay ou simplesmente bait, mano. Isso mesmo, velho. Você vai baitar o seu inimigo. Aí você deve estar se perguntando, mano, baitar o inimigo no Free Fire, como é que se faz isso? Rapaziada, baitar nada mais é do que você fingir que vai fazer uma jogada e fazer outra, velho. Vamos lá então, que eu vou passar alguns exemplos pra vocês aí. Um exemplo primeiro aqui falado, um exemplo aí, rapaziada, de bait que eu uso bastante, velho, é o andar no aberto ali e agachar ao invés de atirar. Você deve estar meio confuso, né? Outro exemplo de bait que ainda uso bastante, muito mesmo, é o tacar gelo na cara do inimigo e parar, simplesmente parar de rushar, fingir o rush, tá ligado? Você tá rushando ali, você taca o gelo e para, mano, taca o gelo tipo uns 10 metros à sua frente, você fica parado atrás, uns 10 metros atrás do gelo e deixa ele vir, mano. Quando ele vir, ele já vai querer virar direto no gelo ali, tentando te dar o capa, e é nesse momento que você amassa ele. Galera, se liga aqui na situação aqui, eu tô muito miado, mano, ou seja, o meu inimigo ele tá muito confiante do rush dele, velho, e se liga o que eu vou fazer, mano. Simplesmente vou andar no analógico, abaixar e vou liberar um capão nele. Não porque eu fui bom, mano, mas simplesmente porque ele se afobou, achando que eu ainda tava miado, tentou dar um capa quando eu me abaixei, porque ele pensou que eu ia na sequência ali de andar no analógico, quando ele tava de bocão, simplesmente atirar nele. Então ele foi lá, afobou, tentou puxar o capa em mim, e nesse momento que ele deu aquela pinada, eu já voltei dando um capão no coco dele, velho. Esse daí, mano, é um belo exemplo de um bait que eu uso bastante na minha gameplay, e com certeza é um dos baits que eu faço mais kill no jogo, velho. Por isso que eu indico muito a vocês a usarem ele aí. Só não usa contra eu, tá bom, gente? Porque é muito apelão.
Agora, gente, vamos lá pro bait que a gente vai rushar, dropa o gelo e fica atrás do gelo pelo menos uns 10 metros ali. Sempre vocês podem ver ali, notar no inimigo, que é sempre quase a mesma reação, velho. Todo mundo vai dar aquele pulinho e vai pro lado esquerdo ou direito tentando te dar a capa. Só que eles vão focar no gelo, olha. O cara vem todo torto ali pra me dar a capa. Vocês viram que ele veio todo torto ali puxando mais pra direita? Só que quando ele foi ver, eu tava ali na parte esquerda do gelo, um pouquinho afastado, ele tava muito perdido. Então quando ele alinhou, só foi capão na lata dele, velho. Como vocês viram aí, é sempre a mesma coisa, mano. Claro, nem sempre vai ser a mesma coisa, mano. Ou seja, presta muita atenção na hora que você for dar o bait, porque nem sempre os seus inimigos vão cair no seu bait ali, na sua armadilha, tá certo? Agora, gente, a gente chegou na quarta e última dica. Como eu falei, aquela que vai ser o pilar de todas as outras, velho. Sem ela você não vai conseguir executar todo o restante. Gente, se você assistiu até aqui, já deixa o seu likezão. Peça aí encarecidamente a sua inscrição se você tá gostando do conteúdo. Trago sempre conteúdos como esses aqui, mano, dicas de configurações, sensibilidade, como pegar Master List, dicas de como dar capa, sem falar nas minhas dicas de personagem aí que o pessoal adora. Se inscreve, deixa aquele likezão e vamos lá pra última dica aí, velho, que é nada mais, nada menos que você, antes de jogar o Free Fire, seja aí, jogar uma casual do dia a dia, uma ranqueadinha, um 4v4, até mesmo um campeonato profissional, aqueça, velho, aqueça, sempre, sem dúvida nenhuma, aqueça. Seja você jogador de futebol, jogador de qualquer esporte na vida, você sempre vai dar uma aquecida antes de começar o seu esporte ali, certo? Ou seja, mano, no Free Fire é a mesma coisa, velho. No Free Fire, basicamente, você tem 3 modos de treinamento, que é o 4v4, o modo treinamento mesmo, 1v1 dos gladiadores, rapaziada, que você vai estar podendo estar tirando X1 e treinando bastante ali, tanto em movimentação, como insta player, como movimentação ali na hora de surpreender o inimigo. Ou seja, a quarta dica aí, ela é pequena, mas ela é muito crucial pra sua vida no Free Fire, velho. Não se esqueça, rapaziada, aqueça sempre, mano. E essa aí foram as 4 dicas de hoje que eu tinha pra passar pra vocês, tá bom? Não esquece de deixar aquele likezão no finalzinho do vídeo. Mano, dá uma olhadinha na tela final que com certeza vai ter um videozão muito top te ajudando dentro do Free Fire. Um abraço, fiquem com Deus, falou, fui, até o próximo vídeo.